Tudo bem? Meu nome é Tadeu Gomes de Oliveira. Eu sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, pesquisador do Instituto Procarnívoros e da Provida Brasil. Eu trabalho com felinos silvestres, comando já há alguns anos um programa de pesquisa chamado Projeto Gatos do Mato Brasil e vou estar falando para vocês um pouco sobre aspectos gerais ligados à ecologia e conservação desses nossos animais. Nessa primeira conversa, eu achei que seria interessante primeiramente falar do que nós temos de felinos silvestres na fauna brasileira. Eram 8 espécies, agora são 9. 2 são de grande porte, a onça pintada, a pantera onca, a onça vermelha ou onça parda, a sussuarana, puma concolor, as espécies de pequeno médio porte, a jaguatirica ou gato maracajá na região norte do país, o leopardus pardalis, o chamado no sul e sudeste de gato maracajá, que no norte do país é chamado de gato peludo, o leopardus vide, o gato palheiro, leopardus colo-colo, o gato do mato, que ocorre no Rio Grande do Sul, o leopardo geoffroy, puma iaguarundi, o gato morisco, gato vermelho, gato preto, também chamado, e leopardos tigrinos, que recentemente foi dividida e separou-se em 2 espécies. Então, tigrinos ele tinha ocorrência conhecida em todo o Brasil, só que um estudo recente publicado no final de 2013, que causou um grande frisson até a nível mundial, mostrou que, na verdade, as populações do que a gente achava que eram leopardos tigrinos do norte do Brasil e da região sul-sudeste eram, na verdade, deveriam ser, na verdade, 2 espécies distintas. Por quê? A distância genética entre elas era grande o bastante, como de outras espécies reconhecidas como distintas pela ciência. Elas são de fato muito parecidas, como vocês podem ver pelas imagens, mas tem particularidades diferenciando as mesmas. O que era a população de leopardos tigrinos antes dessa divisão já era conhecida de ter hibridização, ou seja, mistura do seu material genético com exemplares de leopardos colo-colo do gato palheiro na população do centro-norte do país. E as populações de tigrinos do Rio Grande do Sul já tinham estudos mostrando que existiam casos de hibridização com o do leopardo geoffroy. Ou seja, o que a gente chamava de leopardos tigrinos chegou a hibridizar tanto com o gato palheiro no centro-norte do país, quanto com o gato do mato, o leopardo geoffroy, na porção sul do país, na zona de contato das 2 espécies, no Rio Grande do Sul. Bom, o que é interessante? A espécie misturava com colo-colo no norte, com geoffroy no sul, mas as populações do norte e do sul não se misturam. Isso é extremamente interessante. Como que uma espécie chegou a trocar material genético com uma outra espécie completamente distinta e não troca material genético entre si? O estudo genético comparando as populações do norte e do sul do país mostraram claramente isso. Elas não estão se misturando. Portanto, elas seriam com certeza espécies distintas. Elas poderiam ser o que a gente chama de certa forma espécies crípticas. Elas são muito parecidas entre si, mas de fato existem particularidades, como o olho mais experiente consegue perceber tanto no padrão de manchas quanto no padrão de coloração de fundo, que isso de certa forma varia dentro de uma espécie e é normal, mas o distanciamento genético, isso é inusitado. Desde o ano de 2004, o projeto Gatos do Mato Brasil, que é encabeçado pela Procarnívoros, mas que contou com a participação de muitas outras instituições do país, a gente vem estudando
as diversas espécies, focando principalmente nas pequeno e médio porte no Brasil. Um dos focos principais era justamente o leopardo tigrinos. Então, esse estudo do qual resultou a publicação do trabalho, que mostrou que, na verdade, as populações do norte e do sul do país, de fato, devem ser consideradas espécies distintas, ele vem também, é um dos subprodutos, vamos assim dizer, desse projeto. Bom, voltando nos aspectos ecológicos, onde que elas ocorrem? Bom, vocês vão ver o mapa, na verdade, os únicos mapas já, os primeiros mapas, na verdade, tentando fazer a separação das duas espécies, onde a gente percebe que o que ficou sendo chamado de leopardos tigrinos ocorre na porção centro-norte do Brasil. E o que a gente passou a chamar de leopardos gútulos, que seriam as populações do sul e sudeste, ela ocorre na porção centro-sul do Brasil. A porção... existe zona de sobreposição entre as duas? Até que ponto essa sobreposição existe? Então, são questões que ainda são pouco conhecidas e que a gente está buscando mais registros em campo. Dos principais desafios agora vai ser justamente delimitar com maior precisão aonde uma e a outra ocorrem e até que ponto possam elas estar se sobrepondo. Mas a gente percebe que no estado da Bahia e Minas Gerais as duas espécies estão presentes. Isso é bastante interessante. Basicamente, talvez em Goiás ou Tocantins também ainda ocorra a presença das duas espécies, mas em Minas e na Bahia, com certeza as duas estão presentes. Na porção norte de Minas, na área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, ocorre leopardos tigrinos, mas na costa sul da Bahia, por exemplo, na região onde fica a região de Ilhéus e Itabuna, ocorre leopardos gútulos, mas na área da Caatinga da Bahia já está presente leopardos tigrinos. E em Minas, na região ao sul de Belo Horizonte ao sul, ocorre leopardos gútulos. Então, mas as duas chegam a ocorrer na mesma área? Ainda não sabemos, ainda não temos condição de responder sobre isso. Existem particularidades ecológicas diferenciando uma da outra? Existem algumas características, mas a gente precisa tomar mais cuidado para ver se de fato elas não são espécies que a gente considera como equivalentes ecológicos, ou seja, espécies que têm mais ou menos o desempenho, ocupam o mesmo nicho em áreas distintas, mas que não tendem a ter uma sobreposição, ou se elas de fato apresentam particularidades ecológicas suficientes para permitir que as duas ocorram numa mesma área. São perguntas que ainda permanecem na incógnita e que ainda vamos precisar aprofundar bastante os estudos para melhor conhecê-las. Mas em outros momentos eu vou voltar aqui falando as particularidades de uma e de outra. Mas isso fica para uma próxima ocasião. Obrigado.